empreender é sobrevivência para a população negra no Brasil desde a abolição da escravatura. Ao serem lançados à própria sorte, negros precisaram se reinventar. As heranças históricas refletem até hoje, inclusive nos negócios, declara o jornalista Antônio Pita, um dos fundadores da empresa Diaspora Black. Segundo o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, existem ao todo cerca de 13 milhões de empreendedores negros no Brasil. E esse movimento estimula compras e prestação de serviços entre afrodescendentes, que faz circular entre essa população uma renda de mais de R$1,5 trilhão no país. Sejam bem-vindos ao Putin da TV. O Black Money é um conceito onde nós, pessoas negras, podemos, com a nossa própria riqueza, o nosso próprio labor, investir na nossa comunidade. No movimento Black Money nós temos 3 pilares, desde comunicação com conteúdos digitais, a parte de serviços financeiros, mas principalmente educação. Dentro do pilar de educação, nós temos um projeto chamado Africa Tech. O Africa Tech ganhou um edital chamado Negras Potências, com o seu curso Mulher Negra no Centro. O que seria esse curso? Seriam módulos de inserção para mulheres negras, em sua maioria, se inserir na área de tecnologia, inovação e negócio. Do ponto de vista da comunicação e da publicidade, o Africa Tech é fundamental para que a gente entenda os processos pelos quais nós podemos comunicar mais e melhor as nossas marcas, os nossos produtos e os nossos serviços. Estou aqui no Africa Tech, nesse processo do movimento Black Money, para adquirir mais informações sobre programação, sobre linguagens, sobre marketing e sobre desenvolvimento da minha própria marca. A minha família já é uma família pioneira nisso. A minha avó tem um Basafro, que eu acho que é uma das primeiras marcas afro-brasileiras do movimento. E cada um da minha família faz uma parada. Eu sou artista visual de artes contemporâneas e é diferente pensar esse mercado. Então, tirando estruturas daqui para estruturar melhor a minha carreira nesse mercado. A tecnologia da informação, ou TI, foi criada para auxiliar o ser humano a lidar com informações. A nossa convidada de hoje é executiva em TI, onde atua há mais de 16 anos e recentemente foi reconhecida como uma das 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo. É sócia fundadora do movimento Black Money, que visa estimular o desenvolvimento do ecossistema afroempreendedor. É também membro honorário da rede social Good Brasil, organização brasileira de tecnologia para transformação social. E de olho no futuro para conectar empreendedores e fornecer serviços financeiros, criou a fintech The Black Bank. Hoje nós vamos conversar com a escritora, executiva e palestrante Nina Silva. Nina, que prazer te ter aqui, que delícia! Amiga, eu que agradeço estar no Cutne, toda a resistência, toda a história, e tá com você, né? Olha, eu não posso começar esse momento sem dizer, tô emocionada. Não vamos começar não, daqui a pouco a gente chora. Vamos falar dessa força, desse movimento que é uma revolução, né, na vida econômica, financeira de toda uma população. E de toda uma população mesmo, Neide. Quando a gente fala da questão do Black Money, muita gente acha que a gente está falando da parcela da população negra, ok? Somos 54% da população brasileira, então já estamos falando da maioria. Só que quando a gente fala dessa população, a gente fala dos 75% dos 10% mais pobres. E aí, se a gente movimenta, né, essa camada debaixo da pirâmide social econômica brasileira, a gente movimenta a pirâmide inteira. Não adianta eu colocar mais dinheiro na mão de quem está no topo.
né? Se eu aumento 10% da renda per capita de quem está no topo, não acontece nada embaixo. Pode aumentar um emprego ou outro, mas se eu aumento 10% de uma população que está aqui embaixo, eu consigo alavancar consumo, alavancar indústria, alavancar serviços e todo mundo é beneficiado. E aí tem um ponto que eu acho bastante interessante que você diz, não é inteligente não apostar na diversidade, não é isso? Isso mesmo, é o que eu falo, né? Uma burrice econômica. Se a gente for falar tanto da questão racial quanto da questão de gênero, a sociedade brasileira ela perde por ano, por exemplo, entre salários de pessoas negras e não negras, né? A gente sabe que pessoas não negras recebem mais do que pessoas negras. E aí, quando a gente vai ver essa diferença, a gente está perdendo 800 bilhões de reais na economia. Já na diferença entre gêneros, a gente perde cerca de 500 bilhões de reais por ano. Então, por que eu tenho que pagar para um homem branco mais do que para as outras pessoas, se elas desempenham o mesmo papel naquela área, naquele setor, e ainda acabam perdendo dinheiro para poder fomentar em outras áreas. E aí, Nina, você acha que ao investir na questão econômica, financeira de uma população, a gente consegue impactos na questão da segurança, da cultura? Sim, lógico. Com mais, né, vamos dizer, dinheiro, a gente está dentro de um sistema capitalista. Se a gente consegue colocar uma renda maior para as pessoas conseguem ter uma independência melhor e aí gerar, sim, ter sua casa própria, poder investir nos seus empreendimentos, nos seus sonhos, naquilo que realmente te move, né? E, principalmente, você consegue colocar esse dinheiro em campos que, muitas das vezes, se a pessoa, na saúde pública, eu consigo pagar um plano de saúde e também alavancar com os impostos do plano de saúde. Isso, digamos, se o governo, né, não der aquelas questões que muitas vezes acontecem de ficar tirando o imposto do privado e para não colocar no público, mas colocamos na teoria, tá? Vamos pensar no mundo perfeito. Né? Então, cobrando imposto dessas empresas de sistemas privados, eu vou diminuir o impacto, e aí dando só um exemplo, né, no sistema público de saúde e conseguir instrumentalizar esse sistema para quem realmente precisa. E aí eu consigo também regular e fiscalizar de uma maneira melhor. Então, circular, né, injetar dinheiro na economia não é apenas do governo para dentro das áreas e principalmente a sociedade civil, ela mesmo consegue, né, investir internamente e fazer com que isso promova outras mudanças para além do governo. E aí vem uma questão bem forte, que é a questão do empoderamento, né? Quando você propicia essa questão da renda, do financiamento, né, das possibilidades de financiamento, de ter uma vida melhor, você está empoderando, dando poder de decisão, de compra para essa pessoa. Isso também é um dos pilares do Black Money? O pilar do Black Money é que a gente consiga realmente a nossa independência, a nossa autonomia, que com digamos, a nossa riqueza, a gente invista internamente e mantenha o dinheiro circulando o maior tempo possível em mãos negras, né? A grande meta do movimento Black Money é que pelo menos 30% do que a nossa população recebe consiga se manter por mais tempo, gerando empregabilidade, gerando oportunidades de negócios e principalmente montando cadeias de suprimentos dentro da comunidade negra. Assim, a gente não precisa ir atrás de outras instituições financeiras para pegar crédito, né, a gente consegue fazer os nossos próprios fundings, os nossos próprios inserções internas para que esses empreendimentos consigam se tornar mais escaláveis. Então, é autonomia, independência, para que aí sim possamos estar no poder de voz e estratégia. Infelizmente, hoje, voz está vinculado a dinheiro nesse país, né? Mas quando a gente fala de poder, quando a gente fala de alçar poderes, é falar de diferentes instituições. Poder político, sim, né? Poder privado, quem são os grandes líderes
E aí, infelizmente, a gente fala no masculino mesmo, quem são os grandes líderes corporativos nesse país. A gente falar também de influência de poder dentro das instituições educacionais. E aí a gente poder ecoar de uma maneira mais realmente equalitária. Né? A gente fala muito de igualdade. E eu costumo dizer, não tem problema nenhum ser diferente. Somos todos diferentes, não somos iguais. Tá? Necessidades, questões, demandas e principalmente um histórico. Na cabeça do programa falou em relação ao empreendedorismo desde a colonização. Sim. Então, sim, nós temos um histórico que não é com 100 anos. A gente já viu que com 130 anos não deu para fazer absolutamente nada. Então, a gente vai ter que dar uma acelerada aí no processo. E, para isso, a gente precisa de movimentos de equidade e não de igualdade. Sim. Porque quando a gente fala de igualdade, a gente está partindo do mesmo ponto. Quando a gente fala de equidade, a gente equilibra de onde as pessoas estão partindo. E quando eu ouço você falando, Nina, desde o início, quando você fala, a gente muda toda essa estrutura, né, movimentando a questão financeira, o que me vem muito à cabeça é a figura de Angela Davis, que fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura, né, se modifica. Você se sente nesse lugar de mulher negra mudando uma estrutura? Sim, não só eu. Né? Porque não chora, o movimento não sou só eu, é um movimento de base matriarcal. Somos pretas e pretas, né? Resgatando a África, resgatando esse poder, e é um poder identitário. E essa identidade, ela vem trazendo autoestima, sim, a gente já entendeu isso, que a autoestima, os nossos cabelos, os nossos rostos, as nossas peles são maravilhosos e agora a gente precisa dar novos passos. E esses passos, eles têm que ser baseados em Sankofa, olhando para trás, olhando nossas origens e esse continente, né, matriarcal, sim, onde nós, mulheres pretas, sempre fomos a base, o que conseguiu se manter trazendo junto os nossos homens negros, nossas crianças, porque dentro da nossa cultura, os mais velhos e os mais novos, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, aos que vieram antes e os que estão por vir. É essa unidade que vem junto com essa força. Então, hoje, nós temos mulheres negras que acabam tendo uma maior visibilidade em algumas áreas, né, dentro de cultura, até mesmo quando me chamam para dar palestra, para poder falar em programas, e eu não vejo a mesma quantidade de homens negros nessa posição. Lógico, fazemos um esforço imenso, né, de conseguir transpor vários obstáculos enquanto mulheres negras, mas principalmente a gente tem que entender que esse homem negro é um alvo dessa sociedade que sempre colocou as pessoas negras marginalizadas e sempre teve a branquitude como ponto central, né, de alavancagem, de manter os privilégios na mão das pessoas. Então, quando esse homem, onde está esse homem negro? Está morto. Esse homem negro está alcoolizado. Esse homem negro está fora do sistema educacional. Então, a gente fala muito de pirâmide socioeconômica e as pessoas acham que as mulheres negras estão na base e depois vêm os homens negros. Não, nós somos afrocentrados, nós somos panafricanistas. A gente entende que nós, população negra, estamos nessa base e nós vamos erguer e pegar a nossa autonomia de volta. É isso, nossos passos vêm de longe. E tem muito mais, Nina, depois do intervalo. Até já. Hoje nós estamos conversando com Nina Silva. Nina, é muita informação, é uma ancestralidade que grita, muita emoção. E eu quero conversar com você logo com uma surpresinha aqui, com um vídeo que a gente tem. Vamos ver? Ai, meu Deus, que medo! Vamos lá, dá um play aqui. Por que Black Money, Nina? Por que você veio falar de Black Money?
Bom, nos Estados Unidos, onde a gente sabe que a população negra tem um pouco mais de acesso à informação sobre necessidade de coletividade dentro da nossa comunidade, mesmo lá nós temos o dólar dentro da comunidade asiática circulando durante 28 dias. Na comunidade judaica, circulando durante 19 dias. Na comunidade majoritariamente branca, 17, latina, 7, e na comunidade negra, apenas 6 horas. Mesmo sendo nos Estados Unidos, onde o Black Money é praticado há muito mais tempo. A gente precisa dessa diversidade de pessoas, nós precisamos dessas pessoas abertas e empáticas a essa nova era, para que essa tecnologia ela seja uma tecnologia com responsabilidade e uma tecnologia assertiva. Não adianta o algoritmo reproduzir padrão de comportamento de preconceito. Porque vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Reconhecimento facial, por exemplo. Já tiveram vários problemas. Justiça nos Estados Unidos, né? Os robozinhos lá fazendo sentença judicial nos Estados Unidos hoje, dando um monte de laudo do tipo culpado, culpado, culpado para homens negros de certa estatura. Por quê? Porque foi padronizado o comportamento de que normalmente uma pessoa com aquele fenótipo é, né, o corpo padrão de culpado. Nina, fala super forte, empoderada, força. Esse seu movimento pela questão da cultura negra, da questão da autoestima negra, vem de muito tempo também, né? Vem, né? Vem tanto o Black Money quanto a minha conexão em relação a isso. Eu disse que eu não ia chorar. O Black Money, ele é baseado em Garvey. Garvey é nosso mestre, nosso guia para nos mantermos enquanto heróis e heroínas e não enquanto mártires, porque a gente precisa se manter vivos. E para isso a gente precisa se manter olhando para o que realmente é necessário, né? E Marcus Garvey, isso é um movimento do início do século XX, onde um jamaicano que colocou práticas de sobrevivência e de independência da comunidade negra, independente de qual governo que estaria no poder. E é isso que a gente precisa, principalmente para a gente entender que ninguém está por nós. Né? Steve Biko fala, negros, vocês estão por sua própria conta. E o movimento ele surge a partir do momento, ele ressurge, né, digamos, adaptado aqui dentro da nossa instituição a partir do encontro meu com o meu sócio, Alan Soares, que é um homem negro no mercado financeiro. Por isso que a gente fala, ele é o fim, eu sou o tech. E por entender também aquela inquietude de não ver pares, de não se identificar, de acabar vendo que está circulando e dando riqueza tecnológica, financeira, para instituições brancas que não estão aliadas à luta antirracistas, que não estão empoderando a comunidade negra, nem olhando para modificar esse estágio. E eu digo que vem de longe também porque é algo que vem do Nina de menina, né, de nunca ter se visto em apenas um espaço, de estar dentro de escolas como bolsista de escolas brancas, de estar numa universidade federal e de não se sentir pertencente. E a partir dali começar a escrever, né, e depois com a ONG Estimativa, onde a gente acabou se conhecendo. A gente se conheceu, que para mim foi também um fomento dessa minha inquietude e hoje eu consigo explorar vários campos dos meus saberes,
e dos saberes dos meus ancestrais. Essa possibilidade de multiplicar isso, de não me ver apenas como uma profissional de um campo apenas. Ah, você tem que ser bom em literatura ou você tem que ser bom em matemática. De poder olhar e ver, sim, nós somos bons em vários aspectos, nós nos sustentamos com uma resiliência de nos mantermos vivos e ainda nos transformamos uma sociedade por completo. Então, o movimento não vem de agora, o movimento vem de antes, é um navio negreiro inteiro, né? Para nos sustentar aqui, para sustentar esse programa, para sustentar a filosofia inteira atrás de Kutyn e toda a resistência do Filó por tantos anos, e ter griots em vida como ele, como Wanda Ferreira, né? Como Angela Davis, que eu tive o privilégio de conhecer, e como tantos outros, é olhar e falar, sim, o movimento tem que continuar. E aí eu vejo muito isso em você, porque quando te conheci você já era uma pessoa assim de referência, jovem, determinada, já com várias certificações. E essa sua inquietude, que como você bem disse, já existia. Só que aí você sempre foi a única. Era a única aqui, a única com essas certificações, com o seu grau de formação. O fator de ser a única, né, o fato de ser a única, é uma das suas motivações para ter movimentado, para ter ido buscar outros, para trazer pares para essa luta. A gente não pode mais ter apenas Neides, ter apenas Ninas, sabe? A gente não pode... A sensação de estar no comando de times de homens brancos, cisgêneros, acima de 40 anos, eu me tornei gestora de projeto aos 27 anos. Eu tenho 10 anos na área de gestão de pessoas, já fui gerente de TI, já comandei projetos internacionais, já dei rollout em sistemas completamente complexos em 5 países diferentes. Já morei fora, já voltei, já surtei. Em 2013 eu tive um burnout, já parei de comer, já não dormia, não tomava banho. Por quê? Porque não é apenas uma escalada individual que faz preencher esse vazio e faz com que a justiça seja feita. A escalada ela precisa ser feita em coletivo. O Ubuntu, né? Eu sou porque você é porque esse braço é meu e ele é a continuidade do teu realmente. Eu não posso ver a minha carreira num linear, porque isso é uma visão eurocêntrica. A visão afrocentrada é que a gente só chega longe se a gente for junto, né? Não precisa ir rápido. E eu sempre fui muito rápido. E essa rapidez de ser a primeira, de ser prodígio, de terminar a faculdade com 22 anos e ter certificações internacionais, me fez olhar para o lado e estar sozinha. Me fez entrar em casa e meus familiares acharem que eu sou uma artista. Não saberem falar nem qual a área que eu trabalho. Então não adianta escalar se você não consegue se sustentar, se manter. E a branquitude faz isso. Ela a partir do momento em que ela consegue deixa esse subir, se não incomodar, deixa ele lá. Mas aí a gente incomoda, né? A gente é colorido, colorida, a gente fala, a gente tem dente, a gente tem boca, né? A gente gesticula. Gosta de cores, gosta de cor, né? E gosta principalmente de colocar as nossas ideias e as nossas dores para mudar e não apenas para manter um sistema corre. Então, essa minha inquietude de, assim, ser a única... Não dá mais, não tenho como. E é nesse momento da transformação digital que a gente consegue reunir mais vozes, que a gente consegue falar, ok, isso acontece também na Nigéria, isso acontece no Japão, isso está acontecendo agora no México. O que a gente faz? A gente se conecta e a gente reaplica soluções em diferentes espaços e fala, você preto, você preta, não adianta achar que é mais claro ou com o cabelo um pouquinho mais molinho, que o racismo não está batendo na tua porta da mesma maneira que bate na minha, porque está. Olha para o lado, vê se você tem irmãos e irmãs, se você vai conseguir deixar um legado. E o movimento Black Money, a Nina e todos os parceiros e parceiras e voluntários, que são inúmeras pessoas que nos apoiam e que me faz me manter de pé, porque não é fácil,
essas pessoas olham para o lado e falam, agora eu não estou sozinho. Agora eu posso sim sentir que se eu cair, na página seguinte, uma outra liderança vai levar o movimento. E eu agradeço imensamente a todos os movimentos, o MNU, Lélia Gonzalez, tudo que a gente teve aqui no Brasil também, porque as nossas referências não são só do exterior, mas nós nos vemos enquanto nação preta, nacionalismo negro é independente de geografia, é um nacionalismo fora de território, porque o nosso território é interno, o nosso território africano vem aqui de dentro. E é isso que a gente identifica em cada irmão preto e preta no mundo inteiro. Não sei nem por onde não continuar. Eu queria muito ter assim, muito mais espaço, mas a gente está chegando ao final. Tem tanta coisa para falar, Nina, mas eu queria um pouquinho também, antes da gente terminar, da Nina Poeta. Ai, meu Deus! Pra gente terminar. Te peguei de surpresa. Também tem o celular aí. Um verso, uma questão, Ai. uma linha, uma palavra, alguma coisa da Nina Poeta, da Nina Poetisa. Gente, não faz isso. Eu queria muito deixar, né? E aí se é filosófico, se é poético ou não, não sei. E também nem sei se eu já escrevi isso, mas eu queria muito deixar um recado, né? Pretas, continuem se amando, continuem se armando, como diz o Ricon Sapiência, mas não esqueçam de seus homens pretos, porque são seus filhos, são seus pais, são seus, né, familiares, e a gente não existe sem ser em unidade. A nossa carne, a nossa pele, a nossa alma, nós somos ciclos, nós não somos apenas essa vida, nós sabemos que nós somos vozes que ecoam de navios negreiros, como dizia e diz Conceição Evaristo. Eu sou Filó, eu sou Neide, eu sou Alain, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, mas eu sou também Sara Barbosa, minha sobrinha, e é por vocês e por muitos outros que vieram e aqui permanecem em mim. Por isso, seguimos juntos, seguimos fortes, seguimos pretos, sem arredar o pé, nenhum direito a menos e com vozes e espaços ainda maiores. A luta está só no início. Sem palavras. Só emoção. Te amo. Obrigada. Você é muito importante. O seu trabalho é muito importante. E nunca se esqueça do seu histórico e o que você carrega. Amo você, amo seu pai, a sua mãe, de onde eles estão. Eles olham para você e sorriem, porque sabem a filha maravilhosa que eles têm. Axé. Axé. Respirando fundo e terminando o programa mais uma vez com emoção. Eu conversei com a escritora, executiva e palestrante Nina Silva. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cutne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntinhos mais uma vez. Cutne é força, resistência, sabedoria, garra e a preservação da nossa memória ancestral.